E aí, capricornianos? Como é que tamo? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura de como é que vai ser 2022. Então a gente vai tentar olhar para as energias que vão estar disponíveis para vocês aí no próximo ano, uma vez que esse ano tá no finalzinho. Lembrando, evidentemente, que é uma leitura bastante geral, então se não ressoar com a sua situação, tá tudo bem. Vamos lá, eu vou fazer, além dessa leitura geral, eu vou fazer uma leitura de amor também para o ano de 2022. Então eu peço que, se você ainda não assinou o canal e não ativou a sinetinha, que faça isso para ser avisado quando eu postar esse material novo, ok? Vamos lá. 9 de copas, tá? Isso aqui é um bom indício. É o indício de que 2022 vai ser para esse capricorniano com quem eu tô falando um ano de autodedicação. Observa que o 9 de copas ele fala justamente sobre eu me dedicar àquilo que me preenche. Tanto emocionalmente quanto financeiramente, tá? Porque quando a gente tá falando de copas, a gente tá falando de emoção, a gente tá falando de sentimento, a gente tá falando do nosso interno, mas sempre quando a gente faz esse trabalho de cuidar do nosso interno, de cuidar do que é importante pra gente, isso é alto valor e alto valor é a mesma energia do dinheiro. Então isso sempre vai corresponder, tá? Uma coisa sempre vai acompanhar a outra. Também pode ser que 2022 seja um ano aí para o capricorniano cuidar das próprias feridas. Nem sempre na correria do dia a dia a gente consegue prestar atenção naquilo que doeu na gente e a gente não curou. Às vezes tem uma mágoa, às vezes tem um rancor, às vezes tem uma dor para a qual a gente não olhou com atenção e precisa de cura. Para quê? Para que depois, nas nossas outras relações, outras amizades, dentro da família, a gente não sangre em cima de pessoas que não merecem. Então, quando eu estou falando de autodedicação, eu estou falando também sobre eu olhar para o meu emocional de um ponto de vista de, ok, eu tive dores, eu tive mágoas, eu tive problemas na minha vida, tive decepções, e também é autocuidado eu curar essas feridas antes de continuar seguindo a minha jornada de vida sem ter colocado pelo menos um curativo em cima disso tudo. Melhor seria se fosse um bálsamo, né? Se fosse um remédio. A ideia aqui é que quanto mais eu valorizo quem eu sou, mais eu presto atenção naquilo que eu tenho de bom e naquilo que eu tenho para curar. O resultado disso, como não podia deixar de ser, tá aqui no fundo do baralho, é um rei de ouros, tá? Rei de ouro, se a gente não tá falando de uma pessoa, a gente tá falando de uma energia muito forte de prosperidade. Encaixa muito naquilo que a gente vinha falando, é dinheiro. É dinheiro. Encaixa muito naquilo que a gente vinha falando a respeito do alto valor, tá? Quanto mais eu cuido da minha parte emocional a ponto de curar minhas mazelas, minhas dores, melhor ficam as minhas finanças, porque autocuidado, como eu disse, é a energia do dinheiro. Então, aqui eu tenho um capricorniano na própria energia do Capricórnio, tá? O rei de ouros é um capricorniano. A gente está falando de uma pessoa que, através da autodedicação, conseguiu construir o seu próprio reino aí. Por que eu falo que é através da autodedicação? Porque aqui a gente tem o conceito de autodedicação, foi o primeiro sinal que surgiu, e aqui na mão do rei de copas, aliás, do rei de ouros, a gente tem uma copa, tá? Representando esse autocuidado que essa primeira carta nos trouxe.
Esse autocuidado pode ser eu me dedicar a um hobby meu, me dedicar a um projeto meu. Observa que é exatamente o que essa figura está fazendo ali. Então, às vezes eu estou me dedicando a uma coisa que é extremamente importante para mim e isso começa a me trazer resultados financeiros. Às vezes, inclusive, o que eu amo fazer é uma empresa que eu vou abrir. Às vezes, o que eu amo fazer é um curso que eu vou começar que vai me trazer resultados posteriores. Às vezes, o que eu amo fazer e faço em forma de dedicação, um artesanato, um projeto na internet, começa a se tornar uma fonte de renda que aqui, de acordo com os sinais das cartas, vão trazer essa estabilidade, trazer esse reino material para o capricorniano. A gente sabe que para o capricorniano o equilíbrio e a estabilidade são muito importantes, mas a gente tem mais conceitos aqui, tá? Além do equilíbrio e da estabilidade, a gente tem a estabilidade de crescimento. Observa. Eu tenho o Cavaleiro de Copas aqui. Aliás, desculpe, estou confundindo copas com ouros, né? A gente tem o Cavaleiro de Ouros aqui. O Cavaleiro de Ouros, ele fala sobre resultados que demoram um pouquinho para chegar, mas que quando chegam são resultados que são estáveis e continuam crescendo com o tempo, mesmo que lentamente. E se a gente tem a energia do Rei de Ouros aqui, a gente sabe onde isso vai parar, né? Por mais que eu comece aqui com um cavaleiro, se eu chego na energia de um Rei de Ouros, a gente está caminhando aí para a construção de um reino financeiro. Então é aquela coisa, como um Rei de Ouros é um empresário, ou é um advogado, ou é um contador, é alguém que está usando suas próprias habilidades para fazer dinheiro e sabe como fazer. A gente está falando de um 2022 aqui em que os projetos, pelo menos os financeiros, do capricorniano vão funcionar bastante. Eu gosto bastante dessa energia. Evidentemente, capricorniano, essa energia é geral, como eu disse para vocês. Então, se você quiser uma leitura para 2022, uma leitura com previsões sobre o que vai acontecer lá e o que está acontecendo agora, o meu número de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Você me chama ali e eu passo para você os tipos de leitura, as datas, os valores. Peço que, se você quiser, você se apresse, tá? Final de ano é bastante corrido, talvez você não encontre lugar na agenda. Também na descrição do vídeo você vai encontrar profissionais de terapias holísticas que eu indico. Sigo indicando a apometria, principalmente com a profissional que você encontra aqui embaixo. E nesse momento de final de ano você encontra também uma profissional que faz aberturas de caminhos, tá? Limpezas energéticas, limpeza dos seus 7 corpos, aberturas amorosas, aberturas espirituais, aberturas emocionais, tudo que for necessário aí em termos energéticos, mas não faz amarrações amorosas e também não faz magias de destruição, ok? Nada que fira o livre-arbítrio de outra pessoa é feito por essa profissional e eu espero que por ninguém. Ainda assim, se você sente que precisa de uma limpeza energética ou de uma abertura de caminhos, para que isso aqui também se torne realidade de uma maneira mais fácil, você encontra aqui na descrição do vídeo o contato dessa pessoa. Seguindo aqui. A morte. 2022 aqui pro capricorniano é a transformação. Já tinha um bocadinho de indicativos de que isso já estava acontecendo na vida do capricorniano ao longo dos anos. Aliás, ao longo desse ano, no fundo do baralho tem os 6 de ouros, tá? A gente já fala sobre. Então, assim, como a gente viu ao longo do ano aí, ações dos capricornianos têm levado a essa transformação de vida. Não é simplesmente uma coisa que, uau, mudou o ano, a minha vida se transformou. O capricorniano tem plantado muito durante esse ano de 2021, pelo menos esse capricorniano que está sempre aqui no canal, tá? Eis que o resultado de tudo isso começa a transparecer
principalmente para o capricorniano que teve problemas financeiros nos últimos anos, tá? Ou não soube lidar com as próprias finanças nos últimos anos. Tá chegando aqui, junto com a decisão do capricorniano, tá chegando aqui a transformação desse setor. Tá chegando aqui aquele resultado que a disciplina de vocês trouxe e tá trazendo. Vocês viram pedacinhos de todos esses resultados ao longo dos anos, tá? Agora vocês vão ver de uma maneira maior. Chega de contar a moedinha como essa pessoa faz, tá? Também a gente está falando de autodedicação quando fala do 6 de ouros, porque a gente fala de começar a dar a nossa energia para a gente mesmo, dar a nossa energia para os nossos objetivos. O resultado em 2022 é chegar no setor, na energia de um rei de ouros, que, como eu disse para vocês, é uma pessoa que sabe fazer dinheiro, é uma pessoa que perdeu o medo da energia do dinheiro, porque agora tem disciplina para lidar e agora sabe como fazer mais dinheiro se precisar. Tudo isso, além de mudar um conjunto de crenças desse capricorniano, muda a estrutura de vida desse signo, uma vez que com a carta da morte, que é um arcano maior, a gente está falando de um empurrãozinho energético do próprio universo aí para que tudo isso aconteça, talvez porque esse capricorniano tenha encerrado aí um ciclo bem grande em termos de karma. Às vezes, o nosso karma é pensar pouco sobre a gente. Às vezes a gente passa 30, 40, 50 anos pensando que a gente não é capaz. Isso é um karma muito grande. Quando a gente acorda para a nossa própria capacidade, quando a gente acorda para a ideia de que se a gente sonha, a gente tem o direito de conquistar, acaba aquele ciclo kármico. Então nem sempre é um grande período de sofrimento em que, meu Deus do céu, as pessoas me destruíram, eu passei fome. Às vezes o ciclo, às vezes o karma, às vezes o repetitivo da coisa tá muito mais em eu pensar muito pouco de mim mesmo, eu pensar que eu mereço muito pouco, eu pensar que eu não consigo. Quando eu mudo essa visão de mim, a transformação total, que é o nome da carta da morte em alguns decks de tarô. Quando a gente está falando sobre conhecimento, tá? A gente está falando sobre a energia de espadas, e agora há pouquinho eu falei sobre o capricorniano ter entendido muito bem como é que faz. E é desse entendimento que a gente está falando aqui no fundo do baralho com o As de Espadas. Preciso dizer para o capricorniano que está empreendendo que provavelmente no ano de 2022, sinto que mais para o final, lá para o mês 9, vai chegar para você a ideia de mais um negócio, tá? Ou de mais um projeto, ou de um investimento onde você pode colocar tudo isso que você tem desenvolvido aí. Também pode ser uma nova ideia para o seu próprio empreendimento. Se o que você está fazendo não é um empreendimento, nem todo mundo vai virar empresário, né? A gente está falando aqui sobre uma reconstrução material através do meu trabalho. Às vezes ideias... Cadê? Às vezes ideias se transformam em muito dinheiro ou em resultado material, independente de eu estar trabalhando para mim ou não. Seguindo aqui. O universo, quando a gente entra em alinhamento, ele encontra a maneira de entregar pra gente aquilo que a gente merece. Mesmo dinheiro. A gente tá muito... Uau! A gente tá muito aqui na energia financeira, sim. Isso aqui é dinheiro bruto. Isso aqui é eu gostar tanto do que eu tô desempenhando que o dinheiro é o menos importante. É claro que a gente sabe que dinheiro é importante, né? Até para a realização da nossa alma. Mas aqui o foco não é esse. O foco do 8 de ouros é muito mais eu tô gostando muito disso que eu tô fazendo. Aí a energia do dinheiro é ainda mais fluida.
Gente, assim, ó, por mais que eu esteja tentando fugir aqui da ideia de que isso é empresarial, de que isso é de carreira, o As de Ouros não vai me deixar fugir. Tem muito capricorniano empreendendo, sim, tá? Capricornianos que aqui em 2021 encontraram algumas encruzilhadas aí de não saber muito bem como fazer, de não saber muito bem como ir, de não saber muito bem como agir a respeito de como fazer isso, de como colocar isso para fora do papel, de como fazer isso funcionar, agora estão conseguindo. Agora estão conseguindo em 2022, observa, começou no 1, tem o 9, aliás, o 6 e tem o rei. Gente, isso aqui é um capricorniano que conseguiu fazer um breakthrough. Conseguiu atravessar uma grande barreira aí, e eu sinto que essa grande barreira que o capricorniano teve que atravessar eram as próprias crenças de limitação. Eu não consigo, ai, não é pra mim, não tenho a capacidade, ai, não sei fazer, nunca aprendi, não consigo. Rompendo essa crença, sinto que isso para alguns aconteceu já em 2021, rompendo essa crença, o fluxo de dinheiro aqui, a construção material, ela vai muito longe. Ela vai muito longe. Fantástico. Gente, observem o seguinte aqui que eles me mostraram. Essa pessoa que está trabalhando tranquilona é a mesma pessoa que está na energia do Rei de Ouros aqui. Até o óculos é o mesmo, tá? Talvez demore um tempinho, porque deu tempo dessa pessoa perder o cabelo e criar uma barriga. Mas é a mesma energia, pelo menos, tá? Se não é a mesma pessoa. Para alguns, ao surgimento de um sócio, tá? Para alguns, há o surgimento de um sócio que vai representar uma grande parceria. Para outros, isso aqui já iniciou com uma grande parceria. Faz parte da estrutura kármica desse capricorniano com quem eu tô falando. Eu ainda preciso de um apoio para conseguir fazer. Faz parte do mental desse capricorniano aqui, pelo menos uma boa parcela. Eu ainda preciso de alguém incentivando, ou de alguém dizendo que está do meu lado, ou só de saber que eu tenho aquela figura do meu lado, e por aí a gente vai. Às vezes pode ser um mentor também, tá? Ou a espiritualidade. Para alguns é amor, tá? Para alguns é uma parceria amorosa, hein? Gente, o capricorniano tá dominando a própria energia de vontade aqui. O que está acontecendo aqui? A amorosidade que o Caprica está largando em cima desse trabalho, porque é trabalho, é bastante trabalhoso, é 10 de paus, tá? A gente está falando de uma coisa que até cansa. A energia que você está largando em cima desse trabalho vai fazer com que você se torne uma grande liderança para si e para quem está em volta de você. O que acontece com tudo isso? Eu largo a amorosidade e por mais que tenha trabalho, eu consigo encontrar diversão nesse trabalho e eu viro uma figura de liderança. É muito importante virar uma figura de liderança para mim mesmo, principalmente, virar o meu próprio apoio aqui. Por isso, inclusive, que junto com a energia do Rei de Ouro, surgiu essa outra energia do Rei de Paus. É muito importante eu ser dono da minha vontade, eu ser um líder de mim mesmo, para que eu continue nessa energia de conquista aqui que tá muito mais do que fantástico, tá? Esse Caprica aqui, tá finalmente encontrando o próprio caminho. Não que o nosso caminho seja financeiro, longe disso. Nosso caminho é espiritual. Esse Caprica aqui, entretanto, está descobrindo o seu amor próprio, a sua própria capacidade, a confiança em si,
através desse trabalho / projeto / empreendimento / conquista. Sem mais, tá? Caprica, daqui a pouquinho eu volto com a leitura de 2022 para o amor. Enquanto isso, eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo para avisar o YouTube que ele foi importante para você. Peço que se inscreva no canal e ative a sinetinha, tá? E que aguarde a notificação de quando eu postar a leitura de amor aí para você. Tá bom, Caprica? Até daqui a pouquinho.